Está entrando no ar, pela Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico, 16 99101 1345. Contato comercial, 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. Um oferecimento da RI Urbanismo Sansara Construtora com o novo Parque dos Pássaros 2, também de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, e Café Caniquim, um novo sabor em sua manhã. Está entrando no ar a edição de número 249 do jornal O Repórter nesse dia 18 de novembro de 2020, uma quarta-feira. Vivemos hoje o 323º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 43 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o dia do conselheiro tutelar. Aproveitamos para cumprimentar a todos os conselheiros tutelares aqui de Pradópolis e de nossa região, que tem um trabalho muito importante, é um trabalho difícil, mas que merece o nosso reconhecimento, o nosso carinho. E hoje, no dia do conselheiro tutelar, recebe o abraço e o carinho de todos. Também é o dia do tabelião e registrador. Aqui são aqueles que trabalham nos cartórios, né? No cartório de Pradópolis, nos cartórios de toda a região. Também hoje é o seu dia. É dia do colecionador. Você é colecionador? Mande a sua mensagem, né? Manda lá na nossa página no Facebook, né? Ou então no YouTube. O que é que você coleciona? Maço de cigarro, coleciona tampinha, coleciona revista, coleciona chaveiro. Tem colecionador para tudo e para todos os bolsos. Tem gente que faz coleção de carro, faz coleção de joias, de relógios, enfim. O que é que você coleciona? Hoje é o seu dia, é o dia do colecionador. Também é o Dia Nacional de Combate ao Racismo, Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva crônica, né? Opa, errei. Vamos de novo. É o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves, a realização da Nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, transmitido também nas redes sociais, no seu Facebook, transmitido também no YouTube, no seu Instagram, transmitido também no Twitter, sempre pelas páginas O Repórter. E nós vamos iniciando aqui a nossa programação de hoje, trazendo as informações, né, as notícias e informações importantes para o seu dia, né? Com relação à epidemia, né, a pandemia, já não é mais epidemia, já faz tempo, é pandemia do novo coronavírus. É muito importante que você fique atento. Uma segunda onda já está vindo por aí, São Paulo já está sentindo alguns reflexos disso, a média Brasil aumentou no último boletim e existe aí a preocupação com relação à prevenção para que possamos usar o conhecimento adquirido durante todo este ano de 2020 para que daqui para frente nós possamos manter, né,
o nível baixo até que venha a vacina, até que venha um remédio, um medicamento que elimine o coronavírus do corpo, né? Ou previna para que as pessoas não possam ser contaminadas. Mas vamos lá, boletim epidemiológico do dia 17 de ontem, aqui em Pradópolis, 862 casos confirmados, 6 pessoas estão em isolamento domiciliar, 831 já se recuperaram, 25 óbitos registrados, infelizmente, até aqui. 15 pessoas estão aguardando o resultado dos exames que foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz. 1.409 pessoas testaram negativo para a doença. Aqui vale dizer o seguinte, de ontem para hoje, né, ou melhor, de anteontem para ontem, né, do dia 16 para o dia 17, um fator importante que nós precisamos registrar. Não tivemos ninguém internado. Os que estão em isolamento domiciliar continuam os mesmos 6 pacientes, né? Felizmente não tivemos nenhum óbito, apenas os suspeitos que aumentaram 3 casos que foram colhido material e enviado ao Instituto Adolfo Lutz. Isso é um excelente indicador aqui para Pradópolis, mas não podemos baixar a guarda. Ontem estivemos falando, inclusive, com o prefeito Silvio Martins aqui em nossos estúdios, e ele destacou muito essa questão de que não podemos baixar a guarda para o novo coronavírus. Vamos lá, Cidade de Dumont, 535 casos na cidade de Dumont. Destes 535, 27 estão em isolamento domiciliar e uma pessoa internada. Houveram 6 óbitos na cidade de Dumont, 1.201 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus. Vamos para a cidade de Guariba. Guariba, 1.261 casos confirmados, 43 pessoas estão em isolamento social, né? Fazendo seu tratamento em casa. Guariba também apresentando um resultado positivo, não há nenhum paciente internado com Covid-19. 43 pessoas realizaram coleta de material e estão aguardando o resultado dos exames que foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz. Portanto, são casos suspeitos, né? Mas todos estão aguardando, isolados em casa, não há ninguém hospitalizado também na cidade de Guariba. 1.181 pessoas já se recuperaram, 37 óbitos registrados até aqui, lá na vizinha cidade de Guariba. Vamos para Guatapará. Em Guatapará já temos 141 casos confirmados. Destes, 136 já se recuperaram. Uma pessoa está em isolamento domiciliar, fazendo seu tratamento em casa. E 4 óbitos foram registrados lá na cidade de Guatapará. 5 pessoas estão aguardando o resultado de exames. 393 já testaram negativo para o novo coronavírus. Vamos para Jaboticabal. Boletim epidemiológico de ontem, dia 17, dão conta que 1.220 pessoas em Jaboticabal já testaram positivo para o novo coronavírus. 1.154 já se recuperaram, já tiveram alta. 10 pessoas permanecem em tratamento, 56 óbitos confirmados até aqui. 225 pessoas suspeitas estão em monitoramento, 2 delas estão aguardando o resultado estão internadas, né? Portanto, essas 2 pessoas. Além delas, 10 pessoas estão já em tratamento, internados nos hospitais de Jaboticabal e da região, fazendo seu tratamento. 1.726 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus, isso lá na cidade de Jaboticabal. E nas últimas 24 horas,
de segunda para terça-feira, Brasil registrou 35.294 novos casos de Covid-19, fazendo com que o total de infectados chegue à casa de 5.911.758 pessoas e se aproxime cada vez mais da marca de 6 milhões, o que deve acontecer já nos próximos dias, seguindo essa tendência. No mesmo período, foram registrados 685 novos óbitos, elevando o número de vítimas fatais para 166.699 pessoas que perderam a vida por conta do coronavírus. Dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, através do boletim publicado às 18 horas de ontem. E a Coronavac, né, a vacina chinesa desenvolvida pela Sinovac e também pelo Instituto Butantan em São Paulo, apresentou seus resultados clínicos, né? Os resultados dos estudos clínicos da vacina Coronavac desenvolvida, como dissemos, né, pela chinesa Sinovac e pelo Butantan, foram publicados ontem na revista científica Lancet Infections, que demonstra, né, que a vacina teve a capacidade de produzir resposta imune no organismo 28 dias após a sua aplicação. Ela é aplicada em 2 doses, aplica uma dose e depois de 15 dias aplica uma segunda dose dessa vacina. E 97% dos casos houve manifestação, né, do organismo de imunidade, né, criou anticorpos, as pessoas vacinadas criaram os anticorpos 28 dias após a aplicação. Então esse índice é o maior já obtido até aqui nesse tipo de avaliação, né, qual a porcentagem de casos, e de acordo com o Butantan, os resultados que contam com a revisão de diversos cientistas são mais um passo importante para o desenvolvimento da vacina, que está na fase 3, que está ocorrendo em diversas regiões do Brasil desde julho deste ano. A fase 1 e 2 reuniu 744 voluntários na China, com idades entre 18 e 59 anos. Os dados mostram que as reações foram leves, nenhum efeito adverso relacionado com a vacina foi identificado. A reação mais comum é dor no local da aplicação. A taxa de soroconversão entre os voluntários que receberam imunizante, ou seja, a produção de anticorpos, ficou acima dos 90%. O artigo científico apresenta dados que já eram do conhecimento do Instituto Butantan e da Anvisa, uma vez que a partir deles foi possível aprovar o uso emergencial em mais de 50 mil pessoas lá na China e a realização de estudos da fase 3 aqui no Brasil. E as pessoas têm se contaminado, especialmente em confraternizações. A afirmação veio numa entrevista concedida por João Gabardo, o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Ele falou sobre o aumento dos casos de internação por Covid-19 em nosso estado. Segundo ele, a situação se dá especialmente porque as pessoas têm se encontrado mais, têm feito reuniões, têm feito confraternizações. Ontem mesmo, o governador de São Paulo, João Dória, prorrogou a quarentena do estado até 16 de dezembro. A decisão foi motivada principalmente pelo aumento do número de pacientes internados por Covid-19 em todo o estado de São Paulo. Na última semana, entre os dias 8 e 14 de novembro, hospitais públicos e privados registraram um aumento de 18% nas internações, com a média móvel aumentando de 859 para 1.009. Isso deu a decisão aí do governo do estado de prorrogar aí o estado de quarentena, né, no estado de São Paulo,
bem como não houve a reclassificação das regiões do estado, que estava prevista para acontecer na segunda-feira. Existia toda uma perspectiva de que praticamente o estado inteiro passaria para a fase verde, com um pouco mais de liberdade para comércio, um pouco mais de liberdade para eventos culturais. Porém, como não foi possível, o governador não anunciou essa mudança. Muito embora Ribeirão Preto, por exemplo, já tenha adotado aí algumas medidas que faziam parte já do Plano São Paulo para a fase verde. O prefeito Duarte Nogueira fez essa publicação de um decreto, onde ele altera algumas condições. A principal delas é aquela limitação de 40% de ocupação em bares, em restaurantes, passou para 60%, assim como em cinemas, como em eventos, mas temos que aguardar aí para saber como vai ser o posicionamento, do governo do estado e saber como a DRS 13 vai se posicionar, para a gente depois ter a noção do que vai mudar no nosso dia a dia em Pradópolis e nas demais cidades que fazem parte da DRS 13. Confere comigo a mensagem, as mensagens aí relativas à Covid-19, emitidas pelo Ministério da Saúde para você ser muito bem informado. Vamos lá? Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito, individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir e de espirrar, o uso correto de máscaras. A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos.
Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Muito bem, vamos falar um pouquinho de previsão do tempo. Pradópolis, de acordo com o Instituto Climatempo, tem como previsão nebulosidade agora pela manhã e alerta de pancadas de chuva isoladas e possibilidade de trovoadas e novamente rajadas de vento. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 70%, grande possibilidade de chuva, né? E essas chuvas só devem dar uma trégua aí a partir do final de semana, né? A partir de sexta-feira é que deve dar uma trégua aí por alguns dias. Temperatura hoje deve oscilar aí entre 19 e 29 graus. Vamos conferir as previsões para hoje, direto do Instituto Climatempo para toda a região sudeste do Brasil. Vamos lá? Nesta quarta-feira, o padrão de circulação dos ventos vai estimular a formação de nuvens muito carregadas, principalmente sobre São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais. O céu fica nublado e chove com frequência no sul e leste paulista, no centro-sul fluminense e em parte da zona da Mata Mineira. Nas demais áreas de São Paulo, no Triângulo e Sul de Minas Gerais, no extremo norte fluminense e no sul e litoral capixaba, chove em alguns momentos do dia, tem predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Já nas demais áreas da região, o sol vai predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Na região de Belo Horizonte e em áreas do norte de Minas Gerais, as pancadas já devem começar pela manhã, intercaladas com boas aberturas de sol. Em São Paulo, no litoral fluminense e em grande parte de Minas Gerais, tem alerta para temporais. A situação é de perigo na zona da Mata Mineira e em grande parte do interior fluminense, com risco de chuva volumosa, ventania e granizo. No Espírito Santo e em parte do Vale do Rio Doce, a situação é de atenção.
Tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A temperatura vai cair na região. A mínima prevista em São Paulo é de 17, a máxima é de 21 graus, mínima de 20, máxima de 26 graus no Rio de Janeiro. Nos próximos dias são esperados volumes de chuva entre 50 e 100 milímetros acumulados em Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Os maiores volumes de chuva podem alcançar até 150 milímetros em parte do norte de Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, no centro-sul fluminense e no Vale do Paraíba. No Triângulo Mineiro e no Noroeste Paulista, os volumes de chuva devem variar entre 20 e 50 milímetros acumulados. Aí, portanto, as previsões, para a região sudeste. Agora nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu estou de volta, trazendo mais notícias e informações aqui no seu jornal O Repórter. Até já. 88,5 100% gospel. A melhor sintonia de toda nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 99775-3255. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho? De mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns, Evisol-T, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente.
E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim: pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem para onde descer. É chegado o momento de você olhar para dentro de você e você cuidar do seu emocional. Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia, de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias, pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos, de crise, passando fake news para frente, falando que foi no mercado que as gôndolas estão vazias, colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie e ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo e ninguém tem como descer. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas. Seja a luz hoje. Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa, que vá ao supermercado, mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude as pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Começa nesse momento um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo e que isso também passa. E isso também vai Café passar. Canequil, grãos selecionados, torrado e moído artesanalmente, para lhe trazer uma bebida perfeita, uma explosão de sabor. Café Canequil, o nosso compromisso é oferecer o melhor café aos paladares mais exigentes. E agora, Mais Imóveis, direto aqui de Pradópolis, no Parque dos Pássaros 2. Uma ótima opção para você investir o seu 13º. Vai escolher o seu lote e com certeza fazer o melhor negócio da sua vida. Por falar nisso, deixa eu convidar meu amigo aqui, Fernandão, que está aqui direto comigo no plantão de vendas e tem mais informações e mais dicas super importantes de como tá fácil comprar, né, Fernando? Lembrando que os lotes já estão praticamente prontos, em breve já vai poder ter a sua construção. Você pode fazer o seu financiamento direto com a construtora, uma pequena entrada, 180 meses para pagar. Basta você entrar em contato conosco. O telefone 997753255, aqui no Parque dos Pássaros 2, vem? Que bacana, a gente tá vendo as imagens aí de cima, né? Vai ter uma área de lazer muito bacana aqui, integrada a uma área verde sensacional. Iluminação em LED que traz mais segurança, mais qualidade e com certeza mais economia. E você vai escolher o seu lote aqui, aproveitando o plantão de vendas nesse sabadão. Pode mandar um WhatsApp agora, inclusive a equipe tá de plantão nesse sábado, né, Fernando? O plantão fica na rua Presidente Vargas 608, no centro aqui de Pradópolis, é ali na esquininha com a rua Rui Barbosa, ou entre em contato 997753255 e nós estaremos te atendendo e trazendo para você as melhores ofertas para você realizar o sonho da casa própria. Vem! Psicologia positiva e a vida de hoje em dia
Quais são as melhores dicas para se ter uma vida com propósito? Bom, a psicologia positiva, ela se baseia na conduta, como as pessoas comportam, que são mais positivas no seu dia a dia. E o que os estudiosos dessa psicologia tão inovadora viram é que o nosso cérebro pode mudar. Nós podemos treinar, assim como se treina matemática, se aprende inglês, e eu insisto nisso com vocês, nós também podemos ensinar ao nosso cérebro que nós podemos ter um comportamento melhor. Então, a primeira coisa mais importante para se ter uma vida cheia e plena é parar de reclamar. Porque reclamar vai te manter sentado no mesmo local, não vai mudar nada. O que você precisa é a atitude, é realizar coisas de forma diferente. Como as pessoas que são positivas e passam por momentos difíceis, ao invés de elas ficarem só reclamando, claro, elas choram, elas reclamam, elas se dão permissão para ser humanas, mas elas também modificam a sua vida. Então elas têm mais garra para lutar. Por quê? Porque elas têm um propósito para viver, um para que viver. Elas querem viver uma vida melhor. E viver uma vida melhor significa que essa pessoa, ela tem um sentido para isso. Então, primeira coisa que a gente precisa dentro da psicologia positiva para ter uma vida mais feliz é descobrir assim, para que eu vim viver, o que eu quero realizar. Muitas pessoas vão atrás de ter um carro bom, de comprar mais coisas, outras de ganhar 1 milhão que nunca ganharam ainda, querem ganhar 1 milhão nesse ano. Agora, se você quiser só ganhar um salário melhor, eu quero dobrar o meu salário, eu quero ter o carro novo, sem nenhum sentido, ok, você vai ter a coisa, mas vai continuar vazio. Mas se, no entanto, você colocar assim, eu quero ter uma varanda na minha casa, eu vou juntar dinheiro para essa varanda, vai ser uma varanda linda, vai ter uma piscina, vai ter um jardim para eu receber os meus familiares, para eu ter um local onde eu vou fazer comidas e vou agregar as pessoas. Eu quero um carro novo, mais seguro, para eu poder levar mais confortavelmente meus filhos para a escola, para eu me sentir mais segura. Eu gostaria tanto de fazer umas viagens com a minha família, deixar todo mundo feliz. Então, tudo que você pede materialmente, que tem um sentido e um propósito, você vai alcançar. Então, primeiro acredita que você realiza. E a segunda coisa é que você tem que descobrir quais são os propósitos. Então, realmente, o que realiza você? Então, tem pessoas que valorizam a natureza, então elas vão fazer produtos que vão ser naturais, vão fazer comidas que vão ser naturais. Tem pessoas que gostam de animais, então elas vão trabalhar numa ONG, elas vão cuidar de cachorros, de gatos. Tem pessoas que gostam do ser humano e de cuidar do ser humano, então elas vão se dedicar a idosos num asilo, ou elas vão cuidar de crianças, ou elas vão trabalhar, escrever um livro que vai ajudar pessoas, ou elas vão trabalhar numa creche, ou elas vão fazer o trabalho delas, como eu aqui no consultório, para ajudar as pessoas. Ou vão ser médicos, vão ser advogados, vão trabalhar numa instituição financeira para ajudar pessoas a terem seus empréstimos e assim por diante. Então, primeira coisa, você vai descobrir o que você valoriza. Eu, por exemplo, valorizo muito família, estudos e cuidar das pessoas. Em primeiro lugar vem a família. Eu cuido dos meus familiares e muitas pessoas eu agrego como se fossem filhos. A minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, eu cuido como se fossem familiares. Pessoas que são bacanas. E, então, se esse valor é muito grande, eu vou trabalhar com propósito para fazer o bem para minha família. Se o meu valor outro é estudos e é ciência, eu vou estudar muito para que a ciência desenvolva mais ainda e que eu passe à frente aquilo que eu aprendo. Se o meu outro valor é cuidar das pessoas, eu vou desenvolver coisas que possam cuidar ainda melhor das pessoas. E o seu valor? O que você valoriza? Aí você precisa juntar isso com alguma habilidade que você tem. Então, às vezes você canta, você pinta, você desenha, você cozinha. Você precisa passar isso para o universo. E de repente, quando você trabalha, escuta bem essa palavra, quando você trabalha com aquilo que você sabe fazer e vem para o mundo com essa habilidade, e isso tem um valor agregado, com o seu coração está alinhado com o seu propósito para a vida, você vai fazer sucesso, vai ganhar dinheiro, vai ter prosperidade. Então, o que eu desejo para as pessoas é que elas aprendam que a psicologia positiva nos ensina que para a gente fazer sucesso, antes a gente tem que ser feliz.
Para a gente ser feliz, a gente precisa descobrir quem a gente é, o que a gente gosta e começar a fazer mais do que a gente gosta. E quando a gente faz isso, a vida da gente muda para muito melhor. Eu até separei alguns livros que eu gostaria que vocês pudessem ver. E, aliás, eu até vou falar aqui para vocês, eu tenho um programa que chama programavidapositiva.com.br, www.programavidapositiva.com.br. É o meu portal de assinatura. Lá tem muitos vídeos inspiradores, lá tem os resumos de todos os livros que eu falo, lá tem uma aula de yoga por mês, lá tem uma meditação por semana e tem os meus podcasts, que são os áudios que eu falo para as pessoas todos os dias, dando alguma palavra de psicologia positiva. Mas esse livro aqui eu recomendo muito para quem quer aprender a ser mais otimista. É do Martin Seligman, do inventor da psicologia positiva. E ele vai te mostrar que a gente pode mudar a nossa vida e ser muito mais positivo no nosso dia a dia. E tem um outro livro que eu gosto muito, que também está nas resenhas dos meus livros, que é do Roberto Tranjan, que se chama Chamamentos, que vai falar assim, te ensinar como é que você vai ter um propósito. O que é propósito? Tem muitas pessoas que vão para o trabalho, ficam doidinho para o dia terminar, para o dia acabar, para elas irem embora. Mas presta atenção, você já pensou? Você fica doido para o seu dia terminar, aquele dia acabou. E aí a pessoa tá lá trabalhando e assim, que horas são? Ai, meu Deus, que vontade de ir embora. Embora para quê? Para lavar a louça, para cuidar de menino, para lavar prato, para fazer a janta, para sentar a bunda no sofá, para ver televisão, para dormir. Aí no dia seguinte ela tem que repetir a mesma coisa, ela odeia o dia que ela tem, fica doida para chegar a hora de ir embora. Se você fica doido para chegar a hora de ir embora do trabalho, é sinal de que você não está trabalhando com o seu propósito, com aquela coisa boa da vida. Então eu te convido a pensar nisso. Aqui nesse livro, Os Chamamentos, um ótimo livro para você ler quando você tiver tempo, um livro fácil de ler. O Roberto Tranjan, ele vai ensinar a você que a gente pode ter um para que viver e a vida vai ficar muito mais plena. Tudo isso que eu disse é psicologia positiva e eu estou aqui para ensinar você psicologia positiva. Mas se quiser saber os resumos dos livros, se quiser mais, vai para o meu canal, programavidapositiva.com.br, é um canal de assinatura, custa R$ 29,90 por mês. Você tem 7 dias grátis para testar, mas que imagina R$1 por dia para você ter inúmeros conteúdos, aprender muitas coisas comigo e ter sua vida muito melhor. Eu tô aqui para fazer você mais feliz. Muito obrigada. Retornamos aqui com o Jornal O Repórter pela sua nova 88 Gospel FM. Quero falar um pouquinho a respeito do Pix. Nós já nos últimos dias a gente vem falando a respeito disso. Depois de uma fase restrita do Pix, o sistema de pagamento instantâneo entrou em funcionamento pleno na última segunda-feira, dia 16. O lançamento oficial ocorreu com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele admitiu que algumas operações do Pix não foram completadas, mas descartou qualquer instabilidade do sistema da autoridade monetária. À noite, o problema teria já sido resolvido e o Banco Central lembrou que no período de 3 a 15 de novembro foi realizada a operação restrita do Pix, com alguns clientes selecionados pelas instituições que puderam experimentar aí a novidade de realizar pagamentos e transferências. Já haviam até a segunda-feira, mais de 80 milhões de chaves e realizado mais de 1.900.000 transações entre instituições diferentes com montante financeiro, já ultrapassando a casa dos 780 milhões. O Banco Central ainda informou que 19 instituições de participação facultativa não realizaram todos os testes durante o período de operação restrita. Então, você deve procurar o seu banco, se informar sobre o cadastramento da sua chave Pix. A chave Pix é um código que você utiliza para justamente poder fazer os pagamentos e receber os pagamentos de forma automática. No próprio celular você digita o código e você já transfere automaticamente para a conta de outra pessoa ou da empresa, ou você paga
a sua conta num restaurante, num mercado, o que torna a vida muito mais simples, porém com responsabilidade. Você tem que ter muito cuidado, né, com a sua chave Pix, e deve ter muito cuidado também com o seu celular, principalmente, que é onde você vai estar realizando aí essas operações. Ok? Muito bem, vamos lá, vamos conferir como é que é esse Pix. Veja o vídeo. O Pix vem com uma nova opção que você pode realizar pagamentos e transferências a qualquer dia e horário, incluindo os finais de semana e feriados, sem restrições de valores, dentro do aplicativo do seu banco. Você poderá pagar contas, impostos e outras taxas em tempo real, com o dinheiro sendo transferido da sua conta diretamente para a conta de quem receberá o valor, sem intermediação de terceiros. Prometendo segurança e mais agilidade, as operações via Pix serão realizadas em até 10 segundos. Ou seja, sabe quando você transfere uma quantia para uma pessoa que tem conta no mesmo banco que o seu, e essa transferência acontece quase que automaticamente? Com o Pix, essa agilidade não terá mais limitações entre contas de diferentes bancos. Não será necessário baixar um novo aplicativo para usar esse serviço. A ideia é que ele seja integrado aos serviços que seu banco já oferece, como uma opção de transferência por TED ou DOC. E é claro que quem enviar ou receber dinheiro via Pix precisará de uma conta em banco, fintechs ou outras instituições de pagamento. A conta poderá ser corrente, poupança, conta salário e outras. Mas como funciona o Pix? Bom, segundo a regulamentação do Banco Central, as transações via Pix poderão ser realizadas de 3 formas diferentes. Você pode cadastrar uma chave para suas contas bancárias. Estas chaves poderão ser o número do seu CPF ou CNPJ, celular, e-mail ou uma chave aleatória, composta por números. Caso você tenha uma conta em mais de um banco, ou fintech poderá cadastrar o Pix em todos, porém não será permitido utilizar o mesmo dado para cadastrar uma chave em diferentes bancos, ou em fintechs. Dessa forma, você deve cadastrar o seu CPF como chave Pix em uma instituição bancária. Deve utilizar o número do seu celular, por exemplo, como uma chave em outra instituição. Ao receber uma transferência, você informará a chave escolhida para quem vai pagar ou transferir uma quantia para você. E ao transferir uma quantia para alguém, você deverá perguntar qual a chave daquela pessoa também. Para ter mais privacidade, será possível criar chaves aleatórias de 32 caracteres, caso você não queira informar seus dados pessoais. Esse cadastro via aplicativo do seu banco para chaves já foi iniciado em 5 de outubro. Uma segunda forma para realizar operações via Pix é bem convencional. Seguindo o que já fazemos com uma TED ou DOC, basta informar seu nome completo, CPF, número do banco, da agência e conta. E por último, com a leitura de QR Codes. Essa forma prática segue o formato que já conhecemos das carteiras digitais, com um QR Code sendo gerado e você realizando a leitura pela câmera do seu smartphone para completar a operação. Com o Pix, você pode utilizar 2 tipos de QR Code, o estático e o dinâmico. O QR Code estático está indicado para pequenos varejistas, prestadores de serviços ou para dividir a conta entre amigos. A empresa ou pessoa definirá o valor a ser pago, ou quem for pagar a conta definirá esse valor. O QR Code dinâmico só poderá ser utilizado uma única vez. Ele trará informações diferentes a cada transação, como valor e data de vencimento. Sua utilização será mais em supermercados e lugares onde há grande variação de valores em transações. E para cadastrar a chave Pix e já poder se programar para utilizar o serviço a partir do dia 16 de novembro, as principais instituições financeiras como Nubank, Santander, Mercado Pago, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil, C6 Bank e Banco Inter já disponibilizaram em seus aplicativos o cadastro para a sua chave Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e procure pelo cadastro da chave Pix, nas guias dentro do app ou em mais serviços. Você será direcionado para a tela de cadastro, onde optará para cadastrar todas as suas chaves naquela instituição financeira, escolher uma apenas para cadastrar ou gerar uma chave aleatória de até 32 caracteres. Lembre-se, caso tenha mais de uma conta, é importante dividir suas chaves entre elas e sem repetir os mesmos dados. Pronto, agora é só esperar até dia 16 de novembro para aproveitar todas as vantagens do Pix. E ontem nós tivemos aqui o prefeito Silvio Martins fazendo uma entrevista, né? Nos concedeu aí uma entrevista, foi uma entrevista longa, né? Para quem assistiu o jornal ontem, inclusive atrasou um pouco o início do jornal em função dessa entrevista, porém ela foi muito interessante porque ele abordou muitos assuntos relativos à sua administração, abriu o coração no sentido de colocar quais são as suas ideias, né? Quais foram seus sentimentos com relação ao seu atual mandato e as suas perspectivas para o novo mandato que começa em janeiro. Para você que não assistiu, é bom,
né? Vai lá no YouTube, ou mesmo no Facebook, ou mesmo no Instagram, você consegue lá na página O Repórter assistir novamente, né, essa entrevista que é muito interessante. Além disso, Silvio Martins também fez um agradecimento muito especial à população, a seus eleitores. Esse agradecimento ele fez através de suas redes sociais. Vamos conferir como é que foi isso. Olá, população de Pradópolis, que é o Bucheira. Gostaria de agradecer imensamente pela votação que todos me deram ontem. Agradecer a todos os nossos candidatos também que trabalharam conosco na campanha. E dizer que a responsabilidade só aumenta cada vez mais. E dizer que nós vamos trabalhar cada vez ainda mais. Não vamos desanimar nunca. Vamos continuar trabalhando para fazer Pradópolis uma cidade ainda melhor. Então, quero deixar aqui meu voto de gratidão a cada um de vocês que saiu das suas casas ontem e foi até o colégio eleitoral, depositar um voto na urna. Dar os parabéns também a todos que participaram do pleito eleitoral, os nossos colegas adversários também. Dizer que nós fizemos uma campanha limpa, sem ataques a ninguém, falando apenas de propostas. E graças a Deus foi uma eleição tranquila, tudo dentro da normalidade. Muito obrigado a todos, vamos em frente. Muito bem, e temos uma notícia triste, né, com relação à nossa região. O prefeito eleito de Guariba, o Celso Romano, né, acabou perdendo ontem, no final do dia, né, começo da noite, acabou perdendo aí a sua sobrinha em um acidente, né? Um acidente envolvendo a sua irmã e a sua sobrinha. A sobrinha, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou vindo ao óbito. O Celso Romano foi o prefeito eleito de Guariba, né? E a sobrinha dele, né, acabou se envolvendo, junto com a mãe, num acidente entre o carro em que elas estavam e um caminhão aqui na rodovia Cunha Bueno, no final da tarde de ontem. Por meio de nota, a Prefeitura de Guariba lamentou o falecimento de Isadora Romano. Ela tinha 26 anos e informou que foi decretado luto oficial no município por 3 dias. E o acidente aconteceu às 17 horas, mais ou menos. Foi ali no quilômetro 207, né, da rodovia. Segundo o DR, né, não houve necessidade de interdição da pista, pois o caminhão acabou tombando na lateral da pista, mas não impediu o trânsito. Mas está aí o registro, né, nossos sentimentos a toda a família, né, toda a família Romano, ao prefeito, a família a família da sua irmã, né, também. Os nossos sentimentos aqui pela perda, né, nós temos que lamentar muito e sempre alertar, né, da necessidade do cuidado quando estamos em nossas estradas. São pistas simples, muito tráfego, né, e acidentes são imprevisíveis. Mas está aí. Muito bem. Queria aqui registrar também para a questão das eleições 2020, uma questão aqui para a gente conversar, que os eleitores que não votaram no domingo, né, no dia 15, eles têm 60 dias para prestar contas à Justiça Eleitoral. Por conta da pandemia, o prazo foi estendido até o dia 14 de janeiro para quem se ausentou do primeiro turno, e nas cidades que têm o segundo turno, a justificativa poderá ser feita até o dia 28 de janeiro, para quem não compareceu às urnas. A justificativa deve ser feita através do aplicativo e-Título, e segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quem não tem acesso à internet pode fazer o procedimento em qualquer sessão eleitoral, ou seja, qualquer local de votação do país. No caso, né, até mesmo diretamente, aí seria o mais correto, direto
no cartório eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que o sistema acabou sofrendo uma sobrecarga, o que impediu aí muita gente que queria justificar, mas o sistema e-título acabou ficando fora do ar. Nós tivemos problema também com a apuração dos votos, né? Tendo em vista esse problema lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do Jornal O Repórter. Quero agradecer a todos vocês que estiveram na nossa sintonia até o presente momento. Também aqueles que estiveram em nossas redes sociais. O nosso abraço, o nosso carinho, né? Lembrando que estivemos trabalhando em nome do Parque dos Pássaros 2, uma realização Sansara Construtora e RA Urbanismo, também de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, e Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã. Estivemos no ar com a edição 249 do Jornal Repórter neste dia 18 de novembro de 2020, uma quarta-feira. Tenham todos um excelente dia, né? A gente se encontra amanhã a partir das 10 horas da manhã. Vocês ficam agora com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia. Eu volto amanhã às 10. Até lá, bom dia, tchau, tchau. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Salmos 30, 11. Temos muita facilidade para esquecer. Com bastante frequência, deixamos de reconhecer aquelas pessoas que entraram em nossa história e mudaram a nossa vida para melhor. Acostumamos-nos com a ingratidão e com esse esfriamento nos relacionamentos. Reclamamos com facilidade e elogiamos com dificuldade. Às vezes, agimos assim em relação a Deus. Não paramos para relembrar grandes livramentos, provisões, milagres e respostas que Ele já operou a nosso favor. Queremos a bênção do amanhã, mas nunca reconhecemos as bênçãos abundantes que Ele derramou sobre nós ontem. Dedique um tempo hoje para relembrar o que você já viveu. Reflita, relembre pessoas, contextos e milagres. Recorde-se da forma como Deus transformou o pranto em dança e a veste de lamento em veste de alegria. Agradeça-lhe por essas obras operadas em favor de você. Louve-o com intensidade e celebre tão grande amor. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tudo o que fizeste até hoje por nós. Tu és um Deus maravilhoso, que cuida dos seus filhos com zelo e amor. A Ti sejam a honra e a glória para todo o sempre. Amém. E graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal O Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.